between Flamengo and Esperance Sportive de Tunis. It's a pleasure to have you all here today at Lincoln Financial Field. Before we get started, just a quick note about interpretation. We have simultaneous interpretation available via the FIFA Interpretation app. You'll need to download that, so there's QR codes around the room for you to do that. Please use your own phone and your own headset as well. Interpretation will be available in English, Portuguese, Arabic, and French. Please remember to wait for the microphone to ask questions so the interpreters can hear and also be able to translate. And before you ask your question, please state the language you'll be asking that question, as well as your name and the media organization. Now, I'd like to introduce today's participants. We're joined today by Felipe Luis, head coach for Flamengo, and Rodrigo Paiva, the team media officer for Flamengo. Rodrigo will be moderating today's press conference. Rodrigo? Okay, good afternoon to everybody. Who want to make questions, you can ask, show your hands to Greg and Rafa, and then they will give to you the mic, okay? Please look to them. Felipe, Pedro Ivo Almeida da ESPN, tudo bem? Boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria saber de você o que você puder falar sobre a preparação do seu time para amanhã. A gente viu que o Alexandre não participou da última atividade ontem, participou hoje. Ele vai para o jogo? Se ele não for para o jogo, qual a sua ideia? O que você está pensando? Os jogadores falaram muito, que têm conversado com você, sobre parte mental. Conter a ansiedade, o mental acaba impactando em oscilação dentro do jogo. O próprio Cebolinha, o Léo Ortiz já tinha falado também em entrevista coletiva que você tem conversado muito sobre isso com eles. Que você puder falar o que você está pensando do time para amanhã, como você acha que vai ser o jogo, o Alex joga ou não, e do meio para frente também o Jorginho está no time, não está, e projeção para o jogo de amanhã. Obrigado. Não, chegamos num grande momento para essa competição. Estamos preparados. Tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né, detalhes micro do jogo, que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo, então tivemos essa oportunidade de recuperar esses comportamentos, e a parte mental, simplesmente para o treinador, é a parte mais fácil. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. Boa noite, Thiago Lima, do GE. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta diferente dessa vez. Você está seguindo uns passos muito parecidos com o Paulo César Carpegiani, que quando ele encerrou a carreira, logo em seguida ele assumiu o comando do time aqui no Flamengo, e teve uma carreira de conquista, ganhou o título carioca e depois teve a possibilidade de disputar o Mundial, e ele ganhou, né, o Mundial. Eu queria saber se você sabia dessa história do Carpegiani aqui no clube, e como é para você ter uma trajetória até parecida até agora, né, e ter a possibilidade também de tentar fazer o que ele fez lá em 81. Obrigado. Sim, claro, todos sabemos a história do Carpegiani, todos sabemos que foi o treinador campeão mundial, que liderou seus companheiros nessa conquista, até um momento única, né, para esse clube gigante. Mas eu não me comparo com ninguém, busco sempre, desde que eu cheguei aqui no Flamengo em 2019, escrever a minha própria história, sempre colocando o escudo do Flamengo acima de tudo, nunca, sempre com esse lema, né, de que ninguém é mais importante do que a equipe e o clube. E com isso eu vivi muito bem, convivi muito bem todos esses anos como jogador e agora como treinador, né, podendo liderar a maioria desses jogadores que foram meus companheiros numa competição mundial, representando o Flamengo. Então, para mim é um motivo de orgulho e privilégio, e principalmente orgulho também ver os jogadores performando e acreditando tanto na ideia que eu tenho do que é a minha forma e a minha ideia do que é de como eu penso o jogo, e eles executando perfeitamente. Então eu vejo o time
muito com a minha característica dentro do campo. Então isso eu fico muito feliz e eu continuo atrás dessas conquistas pessoais e coletivas sempre para poder levar o escudo do Flamengo no mais alto. Felipe, boa noite. João Guilherme, da Flamengo TV, prazer falar com você. Felipe, você é um jogador, foi um jogador e é conhecido no mundo inteiro pela sua carreira, pela sua trajetória. Já participou de Copa do Mundo como jogador, já participou de Mundial de Clubes como jogador e agora chega com um início de carreira brilhante como técnico, mas na sua primeira competição em nível mundial como treinador para mostrar o seu trabalho no Flamengo, um time que tem a melhor defesa do Brasil hoje em números e também o melhor ataque. Qual é o impacto e qual é a avaliação que você faz nesse momento de início de carreira como treinador, de participar de uma competição como essa, como você já citou, em nível mundial? A importância disso para você e para a sua carreira? Antes eu estava brincando com o Diego Alves ali na entrevista sobre como jogador eu tive a oportunidade de disputar absolutamente todas as competições de máximo nível, né, existente no futebol, né, desde a Copa do Mundo, a final da Libertadores, a final da Champions League, com exceção das Olimpíadas, né, que eu não tive a oportunidade nunca de promover as Olimpíadas. E aqui no Flamengo eu também tive a oportunidade de ir para 2 mundiais, 3 mundiais que o Flamengo participou da história, eu tive a oportunidade de ir como jogador a 2 deles. E quando nós ganhamos a Libertadores de 2022 e fomos para o Mundial e ficamos sabendo da possibilidade do Mundial de 2025, eu já imaginei, impossível, esse eu não vou conseguir disputar, né? Mas estou aqui como treinador, podendo realizar mais um sonho, mas eu nunca paro no caminho, sempre quero mais e eu acredito que temos uma equipe altamente qualificada para fazer uma grande competição. E tenho muita confiança nos meus jogadores, acredito muito no elenco que a gente tem para poder fazer uma competição bonita. Felipe Luiz, Gustavo Lopes, da ZON. Muito se tem se falado da questão da intensidade, do Flamengo conseguir aumentar essa intensidade, e alguns jogadores também até falaram disso, né? O Flamengo conseguiu aumentar essa intensidade pelos 90 minutos. Obviamente, no Brasil, com o clima e com os gramados, é muito diferente. Eu queria primeiro saber o que você viu desse gramado, que você pode falar, e se você acha que com esse clima, com o ambiente, talvez com algum preparamento diferente que você tem fazendo para ajudar o Flamengo a manter esses 90 minutos de intensidade lá em cima, pressionando lá no campo do adversário. Obrigado. Bom, primeiro que o nosso time joga numa intensidade muito alta, já os números que temos, os dados que temos de maneira interna comprovam isso, né? Afirmam isso e quantificam esses dados, que nosso time joga numa intensidade muito alta. Como você bem falou, o clima ele influencia muito, onde a gente viu hoje Paris e Atlético de Madrid baixarem a sua intensidade por não conseguirem acompanhar o ritmo pelo clima muito quente que estava no jogo, pelo que estavam falando, e isso influencia no nosso dia a dia de treinamentos no Brasil, nas nossas viagens e também na hora dos jogos que temos no Campeonato Brasileiro. Mas aqui com o clima que temos hoje, por exemplo, né, que é um clima mais fresco, gramado em perfeitas condições, descanso de 4 dias entre jogo e jogo, não temos desculpa senão fazer jogos com certeza de 90 minutos de altíssima intensidade. E o jogador que baixa a intensidade já sabe que temos também jogadores no banco para poder suprir e que o time possa manter o nível ou até mesmo potencializar ainda mais os que estão entrando, potencializar ainda mais a equipe. Can I ask the question in French? It's okay? French? Yeah. Thank you. Et tout pour... Yeah. C'est bien, je comprends aussi. Ah, excellent, très très bien, tu comprends tout toi. Alors, coach, bonsoir. Ahmed Adala. Sorry. I ask in English? Yes, in English, please. Yeah, English is okay. better. Filippo, I'm Ahmed Adela from Tunisia, journalist from Tunisia. Do you think that Esperance de Tunis is an outsider club or a great club that you will face? What do you know about the club? What do you know about the Tunisian football? And do you know some players, for example, the two Brazilian players who are playing for Esperance? Because Agustin Rossi in FIFA interview, he said, maybe you don't know the club, we don't know the players. It was, I think, 1 week ago, 2 weeks ago. Thank you. He said he doesn't know yet.
yet. Posso responder em português? Pode responder em português. Português, ok? Ok. Então tá. Você tem o tradução. You have a translation for you. Ok? Você se He's sente going to answer in confortável? Portuguese. Thank you. Você se sente Sorry? confortável? In Portuguese. Em português? Yes. The translation is available on the FIFA Interpretation app. Ok, em português. Vamos lá, pode. Yep. Português? Yep. Português. Sorry. Ok. Esperança é uma grande equipe, onde tem jogadores com... É uma equipe com jogadores que tem uma qualidade individual muito grande. Jogadores, principalmente jogadores de ataque determinantes, rápidos, explosivos, com ataque e espaço, e jogadores que perdem pouca bola e, como eu falei, determinantes na frente do gol, né? E os números do Esperança são expressivos, números onde acho que fizeram mais de 100 gols e tomaram poucos gols no campeonato, e principalmente é um time que está acostumado a vencer, acostumado a dominar seus adversários, a dominar e controlar os jogos, aonde é um time que também, jogando assim durante toda uma temporada, são jogadores com extrema confiança, com a confiança lá em cima, né? Então, você bem falou que são dois jogadores brasileiros, o Rodrigues e o Ian Sassi. Já vimos, eu vi particularmente vários jogos, né, do Esperança, e são jogadores que são importantes nessa equipe. O Ian Sassi tem muita qualidade, um jogador com drible, com ataque ao espaço, boa finalização também. O Rodrigues é já mais um atacante 9 referência e faz bem o pivô, sustenta bem a bola, na qual se complementam, né, entre eles. Mas eu também fiquei muito surpreso com a compenetração dos volantes, como eles jogam, como eles dominam o meio campo. Portanto, sabemos que vai ser um time muito complicado de enfrentar, mas o que esperamos fazer é que nós possamos ganhar o território e dominar, ter a bola e levar o jogo para o terreno onde a gente se sente mais confortável, né, que é no campo do adversário. Então, para isso sabemos que vamos ter que fazer um jogo taticamente perfeito para poder vencer. Sobre o Rossi não conhecer o time, foi porque basicamente eu só falo do adversário poucos dias antes do enfrentamento, então até então o momento eles não tinham nenhuma informação sobre o que era o adversário, e isso é uma forma que eu tenho de trabalhar. Ok? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Richard Souza, TV Globo. Felipe, chama a atenção o número de craques que essa Copa do Mundo reúne, né? E agora que a bola começou a rolar, eles começam a aparecer. E o seu camisa 10, o Arrascaeta, hoje é o artilheiro do seu time, é líder em assistências e está mais vezes em campo, né? Numa comparação com a temporada passada, por exemplo. São as credenciais necessárias para ele também ser um dos protagonistas? Você acredita que ele pode ser um dos protagonistas dessa Copa do Mundo? Obrigado. Bom, na verdade o Arrascaeta está vivendo um grande momento. Como muitos dos jogadores nos últimos meses foram protagonistas de certa forma do time e também alguns deles estão vivendo um grande momento da mesma forma que o Arrascaeta simplesmente está transformando toda essa qualidade também em números, né, em gols e assistências, que é o que sempre se espera e se pede de um craque e de um meia do nível dele. Eu acho que a forma que a equipe tem de jogar, o modelo que temos, dá ao Arrascaeta tempo e espaço para poder ser determinante na parte que ele é mais determinante, que é perto da área. Então é isso que buscamos desde que eu cheguei aqui como treinador, e sempre tento fazer com que a bola passe por ele. Agora, ele ser protagonista, eu espero que a equipe seja protagonista, né? Não espero que um jogador seja protagonista, senão que todos entendam a sua função dentro da equipe, e um jogo vai ser o Arrascaeta, outro jogo não vai ser ele, porque ele vai estar mais marcado, mas que outro jogador possa aparecer. E para isso eu acredito que temos uma equipe muito bem equilibrada para poder suprir a falta de que quando um jogador não estiver no seu momento, outro sim possa estar. Então, por isso, eu espero que a minha equipe seja protagonista e não só um jogador. Okay? Raíza Simplício, da Água Brasil. Felipe, você conhece bem o Flamengo, sabe que o Flamengo é uma montanha-russa, né? E nas vésperas da disputa do Mundial de Clubes, estourou toda essa situação envolvendo o Gerson.
Eu queria saber se você conversou com o Gerson. O Ancelotti, por exemplo, disse que teve até uma conversa com ele quando ele estava na seleção. Se você conversou, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso? E se ele continua com a faixa de capitão na tua equipe? Bom, o Gerson é jogador do Flamengo. Até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou, absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada para a gente. Como clube, não aconteceu absolutamente nenhum movimento que nos possa realizar algo de outra maneira. Felipe, aqui no fundo, ó, Monique Danello, TNT Esporte. Queria te perguntar sobre o Jorginho, né? O torcedor vive uma grande expectativa pela estreia dele. A gente sabe que ele está treinando com vocês desde lá do Rio, né? Mas tem, claro, um encaixe aí de equipe, um entrosamento com os companheiros. Queria saber de você se o Jorginho tem condição, por exemplo, de partir como titular já de cara, como tem sido esse trabalho com ele. E só mais um detalhe sobre o Plata, ele também já tem condição de sair jogando ou ainda tem que ter um pouco de cautela com ele? Obrigada. Todos os jogadores, com exceção do Nico, têm condições de ser titulares amanhã. Não talvez de jogar 90 minutos, mas todos eles estão à disposição do treinador para serem titulares, e é a melhor notícia que um treinador pode ter. Ter todos à disposição, exceção do Nico, para poder escolher e quebrar a cabeça. Hello, coach. Arifat Hamrouni from Foot24 Tunisia. Can I ask in English? Yes. Problem with that? Okay, so in the last World Cup of Nations, Morocco made it to the semi-final. So do you think that an African team could make it in this Club World Cup? And do you think that Esperance, especialmente, can do it, can make the surprise in this group of Flamengo, Chelsea and Los Angeles? Eu acho que em português. Né? Sim. Okay. Português. Sorry. Eu acho que todas as equipes podem dar surpresa nesse campeonato. Realidade, os europeus são favoritos. Isso não podemos negar. A qualidade individual dos jogadores dos clubes europeus é a melhor. São os melhores jogadores, estão os melhores treinadores, os melhores clubes, melhores orçamentos, melhores... Tudo no futebol está na Europa, e tanto o futebol sul-americano como o futebol africano, como o futebol do Esperança, pode dar surpresa e pode chegar longe nessa competição. E pode até ganhar, né? Obviamente, mas sabendo a realidade de que os europeus estão em outro nível do que essas equipes, né? Do Esperança, do Flamengo e de todas as outras. Então, que podem. É mais difícil. De nada. Something happened. Boa noite, Felipe. Aqui. Boa noite, estou vendo. Felipe, você falava sobre a diferença dos europeus para os sul-americanos e os outros. Nessa edição, especificamente, os europeus eles chegam num final de temporada, portanto, fisicamente mais desgastado. O quanto isso pode igualar o patamar de jogo dos sul-americanos com os europeus pela situação física deles, por já chegar num final de temporada. Aproveito até para falar do Chelsea, que chegou numa final, então jogou até realmente acabar a temporada europeia. Obrigado. Não, eu acredito que fisicamente eles chegam bem, né? Nós no Brasil também tivemos aí uma sequência de jogos muito grande, mas fisicamente chegamos bem. O que vai determinar também é muito a parte mental desses clubes europeus que vêm com que intenção, né? Se alguns jogadores já estão pensando em férias ou estão pensando realmente em vencer essa competição. Acredito que todos que venham aqui vêm com o privilégio de jogar um Mundial de Clubes, o primeiro, né, desse formato, e todos querem vencer. Mas, como eu falei, eu acho que eles chegam no mesmo nível do que nós fisicamente, né? Então o que pode mudar aí será só o mental.
Felipe, aqui atrás, Matheus Henrique, da ESPN. Você sempre fala da forma Flamengo de se jogar, uma forma ofensiva. Queria saber se você acha que o Flamengo pode jogar dessa forma contra qualquer equipe do mundo nesse Mundial, ou se em alguns momentos a gente vai ver o Flamengo um pouco mais atrás, como o Chelsea ou como outro time. Não, assim, a forma Flamengo que eu penso que o modelo do clube pede é que o Flamengo tente sempre ser protagonista, que pressione, que tente roubar a bola, que jogue em campo adversário, que ataque o tempo todo com um jogo vertical, um jogo de finalizações e sempre tentando dominar o jogo a partir de ter a bola. E o que vai determinar a altura no campo, quanto o Flamengo vai ter a bola, vai ser o adversário. Claro, se o adversário tem mais qualidade, se pressiona mais ou se rouba mais bolas, e no final você tem que defender. Mas a forma que nós temos de jogar é a mesma. Eu treino da mesma forma sempre. Sempre vou tentar pressionar os adversários, sempre vamos tentar tirar a bola deles, vamos tentar ter a bola e depois o adversário também joga, né? Alguns adversários não querem a bola, outros tentam a bola, outros tentam ficar com a bola e outros têm mais qualidade que nós. Então isso vai depender sempre do adversário que a gente tenha pela frente para poder dominar o jogo e controlar ou até mesmo influenciar no resultado. Felipe, boa noite. Gabriel Reis, Revista Placar. Queria que você falasse um pouquinho, cara, você não conversou antes com a gente, sobre aquela saída do Rio de Janeiro, o apoio que vocês receberam, né? Cara, são muitos torcedores do Flamengo que sonhavam estar aqui e foram lá abraçar vocês na saída do Rio de Janeiro. Mesmo sabendo que não tem como ser favorito, eu até falei no meu canal, o Flamengo e outros clubes do Brasil são azarões, né? Vem para tentar alguma coisa melhor. Mas como é que você vê? Porque, queira ou não, o torcedor, quando sai de lá um clube como o Flamengo, ele acredita, ele está acreditando, né? Ele realmente está sonhando com aquilo. Como é que foi esse abraço que vocês receberam ali naquela chegada ao aeroporto? Que nós também acreditamos, com certeza. No futebol, no final das contas, são 11 contra 11 dentro do campo e a gente acredita que pode fazer uma grande competição. Começando por amanhã, passa por amanhã, tentar fazer um grande jogo e tentar conquistar a vitória. Tudo começa aí. Depois, é uma coisa que me surpreende muito, nunca deixa de me surpreender o Aeroflá, nunca. São 6 anos no Flamengo, sim, 6 anos no Flamengo, 2019. E sempre me surpreende, porque não sei quantos torcedores tinham ali, 5 mil, 10 mil, não sei quantos torcedores eram no aeroporto, sem nem sequer ver os jogadores. Eles vão para apoiar, é uma coisa que não deixa nunca de me surpreender, a forma que eles têm, efusiva de mostrar, né, que são torcedores, que são fanáticos e que querem que o time ganhe. Como eu falo, para isso o treinador não precisa motivar, só precisa dar um caminho para os jogadores para eles poderem ter um rumo dentro do campo, porque motivados eles já estão. Malik Trablsi, Radio and Television Tunisian. Coach, you said that you were surprised when you watched tactical ways of Esperance. Can you explain it more, please? Sorry, you said that I was surprised about that? Yeah, as the translation of the answer of my colleague, you said that you was surprised by tactical ways of the team of Esperance. Não, sim. Não. Mas eu não falei isso. Thank you. Okay. Okay, maybe the translation was not as good enough. Okay. Não, em português também, né? Sim. Ok. Então, não me surpreendeu, porque um time que está no Mundial de Clubes é um time com qualidade. O que sim eu vi é que é um time com muita qualidade técnica individual. Os jogadores têm muita qualidade técnica individual. São jogadores que não perdem bola, são jogadores que retêm bola e são muito perigosos, especialmente perto da área do adversário. O volante, por exemplo, o Ogbelu, né? Um jogador muito interessante, um jogador com muita força física, mas também com muita qualidade técnica individual, com muita força para fazer o campo todo. Então ele domina, um jogador que domina muito o meio campo, e isso faz com que seja uma equipe muito difícil de ser batida. Além de tudo, que é uma equipe que está acostumada a ganhar muitos jogos consecutivos, está muito tempo sem perder, e isso faz com que os jogadores tenham extrema confiança com a bola no pé.
E isso faz com que seja mais difícil de pressionar, mais difícil de tirar a bola desses jogadores, porque são jogadores que estão acostumados a viver em grandes momentos, né? Então, por isso que eu falo que nós temos que tentar fazer um jogo muito sólido, principalmente na fase defensiva, para depois poder levar o jogo ao terreno que a gente quer e precisa para poder vencer. Mas as variações táticas são muitas dessa equipe: pontas por dentro, pontas por fora, ataque ao espaço, volante que sobe, volante que ataca espaço, lateral esquerdo, muito bom jogador, passa muito para o ataque, zagueiros com boa construção, um time completo, time bom. Boa noite, Felipe. Lucas Baia do Lance. Você falou da sua carreira como jogador, disputou diversas competições, mas acredito que quando, nessa nova fase, como treinador, tudo volta para o início, né? A gente acompanhou de perto os treinamentos, né? Aquela conversa ali com o pessoal. Como é que está o frio na barriga para essa estreia? Um momento, então, você teve ali agora no gramado, esse momento também. Como é que está o frio na barriga para amanhã? Está chegando, né? Não, estou tranquilo, estou muito tranquilo. Como treinador é outra sensação, né? É uma sensação mais de preocupação em deixar tudo preparado, em deixar tudo mastigado para os jogadores. A partir do momento que entra ali, o treinador já não joga mais. Já são jogadores que têm que fazer o grande jogo, não fazer o melhor possível com a bola no pé, que eles façam, que sejam dignos do grande espetáculo e evento que temos aí pela frente. Então, estou muito tranquilo, porque também estou vendo, como você bem falou, os treinamentos, estou vendo o ambiente, como é que está, e o grupo está num grande momento. Estou feliz, e agora é tentar converter isso num bom futebol. Oi, aqui Felipe, David Sharp, do Coluna do Fla. A gente já sabe de todo o contexto, né? Tudo que você falou, a gente sabe da ansiedade, sabe que o Flamengo ficou um tempinho aí, uns 15 dias sem jogar, perde ritmo de jogo, mas também descansou, né? Ganha esse refresco. A grande questão é, o time que vai jogar, tá todo mundo se perguntando, né? Mas você cogita a possibilidade de algo diferente daquilo que você vinha colocando? Ou as pessoas podem esperar algo diferente do que vinha jogando nos últimos jogos? Amanhã sai a escalação do time. Sempre, como eu falei para vocês, sempre vai condicionado nas características dos jogadores, pensando no que é melhor, que eu acredito que seja melhor para a equipe poder vencer, não pensando em nenhuma peça individualmente, senão simplesmente no que a equipe precisa, ou nas melhores peças que a equipe precisa para vencer o jogo com o adversário que temos pela frente. Então eu olho o adversário, os jogadores que melhor encaixam, e a partir daí eu tomo minhas decisões. Thank you. A question in English, if I may. Jonathan Tannenwald from the Philadelphia Inquirer, locally here. You were talking about the Flamengo fans at the airport that you saw, the passion that you know of their fans. You also played in you were at two Club World Cups, you played one of them for Flamengo. You know they travel around the world to this tournament. What does that mean to you, and what do you think they're going to show here to Philadelphia while they're here? Thank you. Bom, sabemos que temos mais de 40 milhões de fãs, de torcedores pelo mundo, né? E é um time com muita torcida, e sabemos aqui aonde a gente vai, aonde o Flamengo for, sempre vão ter torcedores e fãs seguindo o nosso clube. Isso sempre foi assim, e acredito que sempre vai ser. Então, viemos na pré-temporada e estavam cheios de torcedores aqui nos Estados Unidos para apoiar um jogo de pré-temporada. Então sabemos da força que temos no nosso torcedor, do apoio que temos deles, e que isso simplesmente que nossos jogadores possam falar no campo e devolver esse carinho e esse apoio que eles têm por nós, demonstrar e transformar isso em bom futebol para que eles se sintam representados pelos jogadores que estão no campo. Então é uma coisa que você sabe, uma vez que você coloca a camisa você assina o contrato, coloca a camisa do Flamengo, você sabe que aonde você for, você vai ter uma legião de pessoas seguindo e te apoiando. Martin Tyler, host Broadcasting Television. Felipe, it's just one last question about Jorginho. He's Italian in the sense he's played all these games for Italy.
He's English because we've had him for so many years, and now he's come back to Brazil. How, as a person, is he coping with this big change in his life to come to such a famous club so late in his career, having never played any club football in Brazil? How's it been for him? Bom, eu acredito que ele está se adaptando muito bem ao nosso, primeiro ao clube, aos companheiros, ao vestiário, que ele está se adaptando muito bem com a forma de treinar, com a tática do time. É um jogador que foi gigantesco na Europa, é um jogador que foi o terceiro melhor jogador do mundo, e a qualidade que ele tem todos sabemos, mas que nunca jogou no país dele, né? Como você bem falou, um jogador que jogou pela seleção da Itália, jogou na Itália, foi um jogador importantíssimo lá na Inglaterra, foi campeão de tudo, e ainda assim é pouco reconhecido no país de nascimento dele. Então, o que nós podemos fazer aqui é dar um melhor recebimento, que eu acho que estamos fazendo, recebê-lo muito bem, dar todo o apoio para que simplesmente ele possa jogar futebol, que aí ele vai ter naturalmente o reconhecimento que ele merece pela grande carreira que ele teve até agora e que ele vai ter ainda mais pela frente, porque agora vem a parte mais importante da carreira dele, que é jogar no maior clube do Brasil, com a torcida mais exigente do Brasil e no futebol no país que ele nasceu. Então, que ele possa desfrutar e, pelo momento, eu vejo que ele tá desfrutando. Ok. Felipe, aqui. Boa noite já? Acho que sim. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você algumas vezes nas suas respostas falou sobre o Flamengo não ser o favorito nessa competição, diferente do que muitas vezes, ou normalmente acontece, que o Flamengo normalmente entra nas competições com favoritismo, com aquela obrigação de ser campeão, pelo menos por parte da torcida do Flamengo, sempre essa cobrança, e no Mundial de Clubes isso está sendo diferente. Quanto isso pode ser benéfico para o time, quanto isso pode ser um facilitador para a equipe seguir adiante e conseguir ir mais longe na competição? Não, não sei, acho que está todo mundo um pouco na expectativa, não só do Flamengo, senão do Palmeiras, do Botafogo, para ver em que nível estamos, né, comparando com os times europeus. Está todo mundo assim. Eu não tenho dúvida, eu fiquei 15 anos na Europa, eu sei o nível que estão os clubes europeus, eu sei onde estão os melhores jogadores, estão lá, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, que acreditamos que podemos fazer um grande torneio, chegar longe e ganhando os jogos que vem pela frente, acreditamos nisso. Agora temos que fazer isso no campo, não só com palavras, né? Então, sobre o Flamengo ser favorito ou não, sabemos que nenhum time sul-americano é favorito a essa competição. Os times favoritos são os europeus. Agora queremos sim fazer um grande torneio e dar orgulho para todo o torcedor do Flamengo e realmente honrar esse escudo que levamos no peito. Felipe, boa noite. Marcelo Corrêa, da TV Globo. Me chamou a atenção que, mais uma vez, em uma entrevista, você falou sobre não ter protagonistas, o protagonista ser o coletivo. Parece uma tese assim, bem forte sua de abordagem ao futebol. Ajuda o fato de o PSG estar ganhando tanto num modelo assim com o Luiz Henrique, sem claros protagonistas no time e com um jogo coletivo muito forte, ganhou a Champions League e hoje passou por cima do Atlético de um jeito que ninguém imaginava? O campeão sempre nos dá o rumo, né? O campeão da Champions sempre é o time a ser copiado pelos outros, mas vários outros durante essa temporada e no futebol europeu nos demonstraram que não tem outro caminho, senão todo mundo correr pela equipe, né? O futebol moderno exige isso. Se você vê que um jogador não corre, um jogador, as equipes sentem, né? E isso acontece com algumas equipes europeias também. Então, é simples, o Paris hoje é a melhor equipe do mundo, tem o melhor treinador do mundo, e o treinador, depois do jogo da final da Champions, pediu a bola de ouro para o Dembélé, que é o jogador que mais pressiona do mundo, não falou nem de gols, não falou de nada. Então isso demonstra muito o valor que se dá ao coletivo, né? Então aqui no Flamengo eu penso assim, eu penso que não existem protagonistas na equipe, que a equipe está acima de tudo e nem o treinador é maior que a equipe. O treinador é o maior coadjuvante dessa equipe aqui. Que o talento deles possa se potencializar com um companheiro bom ao lado deles e que eles possam performar no campo e aí todo mundo vai aparecer e ser protagonista ao mesmo tempo. Então esse é o meu pensamento, é o meu lema, levo isso, não negocio isso e que continue sendo assim. Ok? Thank you, Felipe. Thank you.